Hoje eu vou te ensinar os 4 tipos de frases condicionais com if. Pois é, existem 4 tipos e existem alguns casos especiais ainda que eu também vou falar mais no final desse vídeo. Então fica ligado aí que hoje tem muita coisa boa. So, let's get started! E se você está chegando aqui agora, já deixa o seu like e se inscreve aí no canal. É só clicar nesse botãozinho vermelho aí embaixo, clica no sininho também para você receber as notificações do YouTube. E se você está precisando aprender inglês do zero ou já aprendeu um pouco e está meio enrolado ainda, não consegue deslanchar, em breve eu vou abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Nossa próxima turma está chegando. Se você quiser saber mais sobre o nosso curso, entra aí no grupo VIP do WhatsApp. Tem um link aí na descrição do vídeo. É só entrar no grupo e aguardar que em breve eu passo mais informações por lá. Bom, primeiro, o que são frases condicionais? Bom, a primeira coisa que você precisa saber sobre essas frases com if é que, na verdade, elas são 2 frases. Então você tem a condição e o resultado. A condição é a parte que tem o if e o resultado é a segunda parte. São 4 tipos de frases condicionais com if. A primeira eles chamam de zero conditional. É o condicional zero. Esse tipo de frase a gente usa para falar de coisas que são sempre verdade, que sempre acontecem. Aí você vai usar verbos no tempo presente dos 2 lados. Por exemplo, if you don't drink water for too long, you die. Então eu tenho a primeira parte que é a condição, if you don't drink water for too long, se você não beber água por muito tempo, you die. Você morre. Então você vê que nas 2 partes eu usei verbos no presente. Por quê? Isso é sempre verdade. Se você não beber água por muito tempo, você morre com certeza. Como as frases com if têm 2 partes, tanto faz qual parte você vai colocar primeiro. Então você pode colocar a condição primeiro, como eu fiz aí, if you don't drink water for too long. Só tem um detalhezinho que se você colocar a condição primeiro, você deve usar uma vírgula para separar da segunda parte. Então você vai falar, if you don't drink water for too long, comma, que é vírgula, you die. Agora eu poderia fazer o inverso, eu poderia começar com a segunda frase, you die if you don't drink water for too long. Você morre se você não beber água por muito tempo. Então, se você colocar a condição como segunda frase, aí você não precisa colocar a vírgula, porque o if vai ficar entre as 2 frases. Essa possibilidade de colocar a condição ou o resultado primeiro vale para todas as frases condicionais com if. Então, você pode fazer isso nos 4 tipos de frases. Então, nos exemplos eu vou falar uma ou outra, mas saiba que você pode usar invertido. If you touch a fire, you get burned. If you touch a fire, se você pôr a mão no fogo, you get burned. Você se queima. Então isso é sempre verdade, por isso que eu uso o verbo no presente na primeira parte e o verbo no presente na segunda. If you eat too much, you get fat. If you eat too much, you get fat. Se você come demais, você engorda. Agora a gente passa para o primeiro condicional, o first conditional. Nesse caso, a gente tem frases que a condição está no presente e o resultado está no futuro. Então aqui você realmente está falando de uma possibilidade de algo acontecer. Por exemplo, if it rains, I won't go to the beach. If it rains, I won't go to the beach. Se chover, tá vendo? A condição está no presente. Se chover, eu não vou à praia. I won't go to the beach. Então nesse caso, a condição está no presente, if it rains, se chover, o resultado vai ser no futuro. I won't go to the beach. Né? I won't é o negativo do will, então eu não irei à praia. Então aqui realmente a gente tem uma condição, né, que se chover eu não vou à praia. I will let you know if it happens again. I'll let you know if it happens again. Eu te aviso, eu vou te avisar se acontecer novamente. Então a condição está no presente, se acontecer novamente, o resultado vai ser o quê? Eu vou te avisar. Agora, um detalhe é o seguinte, nessas frases condicionais você deve seguir esse modelo dos tempos verbais. Então, presente vai fazer par com o futuro. Mesmo que você fale diferente em português. Se a ideia é essa condição, você vai usar presente com futuro. Porque informalmente em português, muitas vezes a gente mistura essas frases. Então nessa mesmo, você vai ouvir pessoas falando, se acontecer de novo, eu te aviso, né, no presente. Mas, na verdade, como é uma condição real, você deve usar presente com futuro. Então o par vai sempre ser presente com futuro. Agora, existem alguns opcionais no lugar do futuro. Então, por exemplo, você pode usar, ao invés de usar will, você pode usar o can ou may, que também está correto. Por exemplo, if he comes, he can help us.
If he comes, he can help us. Se ele vier, ele pode nos ajudar, ele vai poder nos ajudar. É que o can e o may, eles podem ser usados com uma ideia de futuro. Você nunca vai colocar o will can, nem o will may. É só o can e só o may, eles já servem para essa situação também. If he comes, he may be able to fix it. If he comes, he may be able to fix it. Se ele vier, talvez ele consiga consertar. E tem um outro opcional no lugar do futuro, que é você usar uma frase no imperativo. Imperativo é quando você dá uma ordem ou faz um pedido direto, usando só o verbo. Então eu poderia dizer, if he comes, ask him to wait. If he comes, se ele vier, ask him to wait. Peça para ele esperar. Então quando eu falo ask him, é uma frase no imperativo, peça a ele. Você está fazendo um pedido direto ou dando uma ordem. Depois tem o second conditional, o segundo condicional. Aí é quando a gente usa a condição no passado e o resultado no condicional. Então esse é o segundo par, passado com condicional. Esse tipo de frase é comum a gente usar quando a gente está imaginando o que poderia acontecer se as coisas fossem diferentes. A gente ficar sonhando aí com as possibilidades, mas que provavelmente não vão acontecer ou pelo menos são difíceis de realmente acontecer. Mas você gostaria muito que acontecesse. Por exemplo, if I won the lottery, I would travel around the world. If I won the lottery, se eu ganhasse na loteria, tá vendo? Eu usei won, verbo no passado. I would travel around the world. Eu viajaria pelo mundo. Aí o resultado no condicional. Então sempre siga esse parzinho do passado com condicional. He would pass the exam if he studied. He would pass the exam if he studied. Ele passaria no exame se ele estudasse. Mas se eu estou falando essa frase é porque provavelmente ele não estuda, então provavelmente ele não vai passar de novo. If I had his number, I would call him. If I had his number, I would call him. Se eu tivesse o número dele, eu ligaria para ele. Nesse tipo de frase tem um outro opcional, que é você usar o could. E o interessante é que could pode ser usado para o passado ou para o condicional, porque could pode ser traduzido como pudesse ou como poderia. Então você vai ver que o could pode ser usado dos dois lados da frase, tanto na condição quanto no resultado. O could pode aparecer no lugar de um verbo no passado ou no lugar do condicional. He could pass the exam if he studied. Ele poderia passar no exame se ele estudasse. Então aqui eu usei o could no lugar do would. Ao invés de falar que ele passaria, eu falei que ele poderia passar, que dá no mesmo. Ou ainda, I would help you if I could. I would help you if I could. Eu te ajudaria se eu pudesse. Agora eu usei o could no lugar do passado. Tem um outro detalhe sobre essas frases condicionais, que é quando você usa o verbo to be no passado. Quando você quer falar, se eu fosse você, né? Por exemplo, né? Se eu fosse é o verbo ser, estar no passado. Então, nesse caso, o correto, gramaticalmente correto, é usar if I were you, né? Porque você vai falar, ué, mas não tem que ser was. Só que esse tipo de frase, eles usam esse formato. Essa forma were é a forma do subjuntivo do verbo ser, estar, do verbo to be. Mas você não precisa se preocupar com isso, é só você usar were para todas as pessoas. I were, you were, they were, he were, she were. Você usa were para todas as pessoas quando você estiver fazendo frases com if. If I were, if you were, if he were, if she were. Então, isso é o correto, por mais estranho que possa parecer. If I were you, I wouldn't go out this late. If I were you, I wouldn't go out this late. Se eu fosse você, eu não sairia tão tarde assim. If he were my son, I wouldn't let him do that. If he were my son, I wouldn't let him do that. Se ele fosse meu filho, eu não deixaria ele fazer isso. Bom, porém, você vai ouvir muitas pessoas falando if I was, ou if he was, if she was. Então, informalmente, eles usam, você vai ouvir isso daí. Então, não tem grandes problemas, você pode usar, você vai ouvir eles usando, mas o correto é com were. A não ser que não seja uma frase condicional, porque muitas vezes você tem uma frase com if que não está estabelecendo essas condições. Então, por exemplo, você pode ouvir assim, if I was there, I don't remember it. If I was there, I don't remember it. Se eu estava lá, eu não lembro.
Então aqui eu estou usando realmente o verbo no passado simples. Então esse if I was é se eu estava lá, eu não lembro. Não é essa condição, se eu estivesse lá, eu teria feito tal coisa. E finalmente chegamos ao terceiro condicional, que é o third conditional, mas depois dele ainda tem algumas frases especiais que você vai ver com if, que não são frases condicionais que seguem esses modelos que eu falei. O third conditional a gente usa para falar de situações que não tem mais volta. Elas já aconteceram e a gente está aí imaginando como teria sido se as coisas fossem diferentes. Mas a gente só está imaginando isso, não tem mais como consertar a situação. O que já foi, já foi. Então é uma situação assim. If you had studied, you would have passed the exam. If you had studied, you would have passed the exam. Se você tivesse estudado, você teria passado no exame. Mas, como você não estudou, não passou. Entendeu? Então, já foi o exame, você não passou, agora eu estou só aí, imaginando, né? Te dando uma bronca, né? Se você tivesse estudado, teria passado, como não estudou. Então, é para esse tipo de situação. E nesse tipo de situação, a gente vai usar os verbos assim. Na condição, na parte que tem o if, você vai usar o had mais um particípio. Isso é o past perfect, tá? Então, had studied, had gone, had been, had eaten, had drunk. Então, sempre nesse formato que é o past perfect. No resultado, você vai usar sempre would have, vai ser fixo, would have, mais um verbo no particípio, para formar essa ideia de você teria feito. Would have é o teria e depois o verbo no particípio, né? Teria feito, teria comido, teria passado e assim por diante. If you had told me before, I would have helped you. If you had told me before, se você tivesse me dito antes, I would have helped you. Eu teria te ajudado. You wouldn't have gotten sick if you had listened to me. You wouldn't have gotten sick. Você não teria ficado doente if you had listened to me. Se você tivesse me escutado. Isso é conversa de mãe, né? Bom, então esses são os 4 tipos de condicionais que você vai seguir sempre esse modelo de combinação dos verbos. Agora, tem frases que têm if, mas não são frases condicionais, não expressam essas ideias que eu falei. Por exemplo, eu poderia dizer assim, He has to go even if it rains. He has to go even if it rains. Ele tem que ir mesmo se chover. Então aí você vai usar os verbos conforme a situação. Eu não estou fazendo essa condição com o resultado. She looked as if she had seen a ghost. She looked as if she had seen a ghost. Ela parecia que tinha visto um fantasma. Ela parecia como se, esse as if, né, literalmente é como se ela tivesse visto um fantasma. Então você vai ver combinações do if com even if, que é mesmo se, ou as if, como se. What should I do if it rains? What should I do if it rains? O que eu deveria fazer se chover? Tá vendo? Eu usei should e depois usei o verbo no presente, né, o rain no presente, então não tem nada a ver com aquelas condições que a gente falou. Would you mind if I sit here? Would you mind if I sit here? Você se importa se eu sentar aqui? Mas tá vendo? Eu falei would you mind? Você se importaria? Porque o would é um jeito educado de você pedir as coisas. E depois eu usei o verbo no presente. Então você vê que não é uma condição. Eu estou pedindo aí, educadamente, se eu posso sentar aqui. I asked him if he knew Jennifer. I asked him if he knew Jennifer. Eu perguntei a ele se ele conhecia a Jennifer. Tá vendo? Aí eu usei um passado, depois outro passado. I was wondering if you could do me a favor. Eu estava imaginando se você poderia me fazer um favor. Subscribe to the channel. Se inscreve aí no canal. E eu vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos para vocês curtirem. O primeiro é sobre inglês e o segundo é do meu outro canal, um canal que eu faço com os meus filhos, que não é de inglês. Se vocês quiserem conhecer esse canal e os meus meninos, dá uma olhada lá. Thanks for watching and I'll see you next time.